Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se vocês estão assistindo essa aula, alguma coisa aconteceu, infelizmente vocês não puderam comparecer à sala de aula, tá bom? Então, vamos assistir o vídeo para aprender o conteúdo. Vamos lá! Na aula de hoje, vamos falar sobre análise combinatória e binômio de Newton. Só que para isso, vou falar primeiro das ideias básicas, tanto de análise combinatória como de binômio de Newton, tá bom? E aí eu vou dividir o conteúdo. Primeiro vou falar de análise combinatória, onde nela se destaca a permutação, o arranjo e a combinação, e posteriormente vou falar do binômio de Newton. Sendo assim, para as ideias básicas que eu quero falar com vocês e aí eu deixo contextualizado, onde você sabia que há um conceito matemático por trás das combinações de peças que compõem o nosso vestuário dia a dia? O que eu quero dizer é o seguinte: você tem um conjunto de roupas e, digamos, você vai para uma festa, vai para a feira, vai para a casa dos parentes. Então, para cada canto que você escolhe uma peça de roupa. E dependendo da quantidade de peças que você tem uma disponibilidade maior ou menor de formas que você pode sair de casa. Dá um exemplo disso. Se você vai para um local onde tem banho, geralmente o rapaz tem a sunga, tá? Ou um short específico para isso. A mulher tem um biquíni, um maiô, tá? E uma roupa específica. Então você teria uma peça de roupa aí. Mas para ir para uma festa, por exemplo, você tem mais combinações, você tem mais disponíveis, mais calças, camisas, saias, tá bom? Então você teria outras formas de organizar isso para sair. Sendo assim, acredite se quiser, mas a chamada análise combinatória pode ajudar a entender as infinitas possibilidades presentes em nossas vidas, incluindo o momento de escolher a roupa que vamos usar. Ou seja, ele ajuda vocês a entender o seguinte: por que eu demoro tanto a me vestir? Porque às vezes, mesmo com um número pequeno de peças, digamos, e eu digo um número pequeno, digamos, vocês têm 3 calças e 5 blusas. Tá bom? Para ir para o trabalho, para sair. Vocês compraram essas roupas. Só que com essa quantidade, você já tem um número considerável de escolhas a fazer. Tá bom? Então, quantas escolhas eu posso fazer? De quantas maneiras diferentes eu posso me vestir para sair de casa? Tá? E aí eu dou um exemplo, por exemplo, imagina que você tem 5 camisetas, 4 calças e 3 pares de sapato. Então, quantas combinações diferentes é possível montar com essas peças? A análise combinatória nos dá as ferramentas para calcular exatamente isso, sem precisar contar individualmente cada possível combinação. Porque você imagina o seguinte na hora de descrever isso: você tem 5 camisetas. Para cada camisa que você escolher, você ainda tem disponível 4 calças. Então, 5 camisas com 4 calças, só aí eu teria 20 possibilidades de escolher. Só que além dessas camisas e calças, ainda, para cada par que você escolher delas, vocês ainda têm 3 pares de sapatos. Ou seja, você já tinha 20 possibilidades, por exemplo, de escolher camisa e calça, e agora acrescenta 3 de sapato. Ou seja, para cada par são 3. Como são 20 pares que você fez, vezes 3, agora são 60 possibilidades. Olha, 60 possibilidades ou seja, 60 maneiras diferentes que você pode se arrumar para sair de casa. Tá? Então, definimos como binômio, tá? E agora, definimos como binômio de Newton, que possui 2 termos, no caso, para facilitar o processo, Isaac Newton percebeu regularidades importantes que nos permitem encontrar polinômios que resultam da potência de um binômio que passou então a ser chamado de binômio de Newton. Tá? Ou seja, uma expressão vai trabalhar com a gente a ideia de contagem. Tá bom? A outra vai falar para a gente um modo como eu posso escrever um polinômio. E esse polinômio é descrito a partir do quê? De uma combinação de dois, ou seja, por isso que é binômio. São 2 elementos que, dependendo de quantas vezes eu vou operá-los, eu formo um polinômio, e aí depende de um grau. Tá? Um exemplo de binômio que vocês conhecem é o quadrado da soma.
Se vocês olharem nas apostilas anteriores, vocês verão isso. O quadrado da diferença é o outro exemplo. O cubo da soma é outro exemplo. O cubo da diferença. Então, esses são exemplos de binômios que a gente já trabalhou. Se você voltar um pouquinho nas apostilas anteriores, vocês vão ver isso. Então, a partir de agora, como exemplos, vamos explorar juntos as diversas técnicas e princípios que nos possibilitarão compreender as ideias aqui presentes. Sendo assim, eu vou começar falando de análise combinatória. Tá? Para que eu possa falar da descrição que eu disse anteriormente, tá? Se você voltar um pouquinho, da chamada permutação, combinar arranjo e combinação, eu vou precisar fazer a descrição do que seria análise combinatória. Como eu já disse, é a ideia de contagem. E para que a gente perceba quantas possibilidades de resultado nós teríamos a partir da descrição do nosso problema. Sendo assim, ó, o princípio fundamental da contagem é fundamental, e esse princípio é chamado de PFC. Tá? É a base da análise combinatória e oferece um método simples e eficaz para calcular o número de possibilidades em situações que envolvem decisões sucessivas. Tá? Eu tenho que decidir, depois de novo, de novo, de novo. Esse princípio pode ser descrito da seguinte forma: você vai fazer o seguinte, ó, você tem decisão a tomar. Então, você tem uma primeira decisão. E essa possibilidade você tem um número de maneiras. Digamos M. Tá? O exemplo disso é: você tem 5 calças, ou seja, eu tenho 5 maneiras de escolher uma calça para sair. Depois você tem outra decisão, uma D2 que eu estou aí, ó, que ela pode ser escolhida de N maneiras. Primeiro eu escolhi a calça, depois eu vou escolher a blusa. Aí a blusa eu tenho N maneiras de escolher. Então, o número de maneiras que essas decisões podem ser tomadas simultaneamente é calculado pelo seguinte: ó, eu vou pegar o número de calças e multiplicar pelo número de camisetas, ou seja, na descrição que está aqui, é o M vezes N. Então, o princípio fundamental da contagem, ou seja, para saber quantas chances eu tenho, tá? Ou quantas possibilidades eu tenho, é feito a partir desse produtório simples. Aí um exemplo, ó, digamos que você vai sair para lanchar. A lanchonete tem 3 tipos de sanduíche, tá? Frango, carne e vegetariano. 2 tipos de bebida, suco e refrigerante. E 2 sobremesas, sorvete ou pudim. Quantas combinações completas, ou seja, quantos combos com sanduíche, bebida e sobremesa um cliente pode escolher? Você fez esse restaurante, colocou isso. Então, na hora de calcular, quantas maneiras diferentes teriam para os lanches? Tá? Vamos lá. Eu tenho 3 sanduíches. Para cada sanduíche, eu escolho 2 bebidas, ou seja, 3 sanduíches, cada um com uma bebida, 3 vezes 2. Então tá aqui, ó, primeira possibilidade, 3 sanduíches vezes 2 bebidas. Só que aí eu lembro também que para cada par desse que você escolher, ainda tem 2 sobremesas a encaixar, ou seja, vezes 2. Sendo assim, com basicamente 5 produtos na sua lanchonete, você tem 12 combinações possíveis de lanche para vender. Então, olha que legal. Eu tenho 7 coisas disponíveis, mas isso me permite ter 12 lanches diferentes. Um outro exemplo, imagina o seguinte: você tem 2 camisetas e 3 calças. Quantos conjuntos diferentes de roupas você pode montar? Então, de novo, para cada camisa que eu escolho, tem 3 calças disponíveis. Então, para a primeira camisa, eu tenho 3 pares. Aí, para a segunda camisa, eu teria mais 3 pares. 3 mais 3, 6. Então, a possibilidade pode ser a da multiplicação que eu disse para vocês. Ó. 2 camisas vezes 3 calças que eu tenho, 6 possibilidades de roupa. Eu tenho 5 peças aí, ou seja, 6 modos de organizar. Então, a análise combinatória é a área da matemática que desenvolve métodos de contagem, possibilitando melhor desenvolvimento nesses processos. Sendo então utilizada nos estudos sobre probabilidade, na qual ela faz análise das possibilidades e das combinações possíveis entre conjuntos de elementos. Além de problemas comuns de contagem, existem 3 tipos de agrupamento, tá?
São as 3 subdivisões que eu disse anteriormente que a gente vai analisar. A primeira é a permutação, subsequentemente o arranjo e, por fim, a combinação. Em cada situação-problema, torna-se necessário analisar e saber diferenciar o tipo de agrupamento, pois há métodos específicos para cada tipo, a fim de encontrar o total de reagrupamentos específicos. Então, vou ensinar para vocês como entender cada um dos métodos e, posteriormente, saber qual a conta eu posso fazer com eles. Vamos, portanto, começar com o seguinte. Para que eu faça permutação, combinação e arranjo, eu tenho que ter uma ideia básica que vai ser incluída nesses 3, já que eles tratam do mesmo assunto, que seria análise combinatória. Então, você vai precisar ter em mente uma das ideias fundamentais que a ser utilizada nessas contagens, que é o chamado fatorial. O que seria fatorial? Vocês já viram isso no ensino médio, não sei de forma rápida, não sei se um pouquinho mais estudado, mas já viram, tá? Fatorial é quando você pega um número inteiro, tá? Para ser mais específico, vamos pegar um número natural, tá? Qualquer número natural que você quiser. Se não está lembrado de número natural, volta um pouquinho nos conteúdos das aulas e bota conjunto dos naturais que vocês vão lembrar. Mas recordar aqui é mais fácil. Conjunto dos naturais são os números que a gente aprende a contar naturalmente, ou seja, 1, 2, 3, tá? A gente aprende nesses. Então você escolhe um número natural qualquer. Sendo assim, quando você aplica a ideia de fatorial, significa que você vai multiplicar a partir do número natural que você escolheu, todos os outros menores do que ele, até chegar no número 1. Tá bom? Então, se você escolheu 5, vai fazer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ah, escolhi 10, professor. Então, é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Então, isso que está aparecendo na tela aqui de vocês, ó, esse n fatorial é o número que você vai operar e multiplicar por todos os anteriores dele até chegar no número 1. E aí eu coloquei o maior número que eu tenho, o maior menos 1, depois o maior menos 2, menos 3, até chegar na contagem 3 vezes 2 vezes 1. E se eu escolhi o 2, professor? Então é 2 vezes 1. Se eu escolhi o 3, 3 vezes 2 vezes 1. É só isso a contagem de fatorial. Tá? Eu só deixo claro o seguinte. Ó. Se porventura, e se tiver o zero, nós vamos considerar o resultado do zero fatorial, e que fique claro aqui, ó, o zero fatorial sempre vai ser igual a 1. Tá bom? Curiosidade, dê uma pesquisada de como é que se chegou nesse resultado. Então, ó, se você escolher, como eu disse, 2 fatorial, é 2 vezes 1. Se escolheu 3, 3 vezes 2 vezes 1. E aí eu vou multiplicar esses resultados. O do 2, 2 vezes 1 dá 2. Do 3 fatorial, que é 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. Se eu escolhi o 7, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 5.040. Então, fatorial é isso. É simples. Então, com essa ideia de fatorial na cabeça, a gente começa a analisar a primeira ideia que a gente tem, tá? Começando por permutação, depois a gente vai para arranjo e, por fim, combinação. Então, o que seria permutação? Tá? A ideia de permutação é simples, mas ela vai se subdividir em 3 subclasses. Permutação simples, permutação com repetição e permutação circular. Então, permutação ou permutação simples, tá? Os agrupamentos ordenados de todos os números de um conjunto. Permutar é troca de posição, formando uma nova ordem. A definição é um pouco complicada, mas a ideia de permutação é fácil. Você vai fazer o seguinte, ó. Quando alguém pede para você permutar, significa que você vai calcular o fatorial de um número. Só isso. Permutar significa calcular o fatorial de um número. E um exemplo disso é o seguinte, ó. De quantas maneiras diferentes 3 corredores podem ocupar o pódio? Ora, de quantas maneiras? Imagina que você tem João, Maria e Carla. Se Maria foi a primeira colocada, o segundo pode ser João e depois Carla, ou então Carla é a segunda e João o terceiro.
Mas eu posso mudar o vencedor, não posso? Posso. Agora é o João. Se o João ganhar, a segunda pode ser a Carla e a terceira a Maria. Mas a Maria pode tirar em segundo e a Carla em terceiro. Ou seja, eu já tinha 2 pódios diferentes quando a Maria ganhou. Agora eu tenho mais 2 pódios diferentes quando o João ganhou. E, consequentemente, pela ideia de lógica, eu vou ter 2 pódios diferentes quando a Carla ganhar. Então, 2 do primeiro, mais 2 do segundo, mais 2 do terceiro. Aí eu teria 6 pódios. Tem como fazer isso de uma maneira mais simples? Tem sim. Com a ideia de quê? Permutação. Então, para cada pessoa que ganhar, eu vou ter um pódio diferente, tá bom? E de quantas maneiras são? É a ideia do fatorial. 3 fatorial, que seria, portanto, 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Eu teria 6 pódios diferentes. Tá? Outro exemplo simples disso aqui é quantos anagramas existem com o nome Raul? Anagrama, eu lembro para vocês, tá? Que é a reordenação de letras para formar novas palavras. Só que ele tem que seguir um conjunto que já está disponível. No caso, a palavra Raul. Então, tem a letra R, a letra a letra U e a letra L. 4 letras distintas. Então, para cada letra que eu posicionar. Então, outra coisa. Ó. Quando eu falo em anagramas, não quer dizer que a palavra ela tenha lógica. Eu vou reescrever, reposicionando as letras para ver os resultados. Então não precisa ter lógica. Então pode ter, por exemplo, RLAU, não tem sentido a palavra, mas é. Pode trocar o R com L, então o que era RL agora é LR, AU já é outro anagrama. Então eu não preciso ter uma ordem, porque eu não estou a fim de formar palavras com sentido. Eu estou vendo apenas as possibilidades e palavras que eu posso formar com 4 letras diferentes. Sendo assim, ó, 4 letras diferentes, eu teria o quê? Ó? Aí eu dou exemplos: Arlu, Luar, Rual. Como são 4, então, ó, 4 letras eu posso colocar na primeira posição. Quando eu coloquei uma primeira letra, sobraram 3, então vezes 3 letras da segunda. Quando eu coloquei a primeira, a segunda, vai sobrar 2 letras, então vezes 2 letras da terceira posição. E vai ficar só uma letra no final. Quem é essa letra? Qualquer uma das 4. Então, teria o quê? O 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá o quê? 24 possibilidades diferentes de anagrama. Agora, eu tenho a permutação com repetição. Tá? A repetição é o seguinte. Eu quero calcular, analisar as possibilidades que eu tenho, só que, em algum momento, uma peça, ela se repete. E nessa peça que se repete, tá bom? Nessa peça que a gente vai recolocando, não mudaria o sentido de uma coisa que eu já escrevi. Tá? Como assim? Ó? Digamos que na corrida agora que eu vou fazer, tem João Carlos e João Pedro. Só que eu não estou levando em consideração o segundo nome, é só o primeiro. Aí quando eu digo para vocês, João foi o primeiro, Maria foi a segunda e Carla a terceira, tá? Quando eu digo um João, eu não estou levando em consideração se é o João Carlos ou o João Pedro. Eu só disse o João. Ou seja, o primeiro nome se repete. Como é que a gente vai fazer isso no sentido? Então, na permutação que há repetição, vocês vão fazer o seguinte: para calcular a quantidade de permutações com repetição de um conjunto com n elementos, para calcularmos a permutação de n e dividirmos pelo produto do fatorial de quantas vezes cada elemento se repete. Por isso a gente vai escrever isso aqui, ó. O P, o número total de elementos a gente coloca embaixo. Se tem 5, 6, 10, 100, 1000. E em cima a gente vai colocando, ó. Ah, tem um elemento que se repetiu K1 vezes. Tem um elemento que se repetiu K2, K3, K4, e aí eu vou fazendo quantas vezes elementos forem se repetir. E a conta é, ó, o fatorial geral dividido, ó, pelo fatorial da primeira vez que se repete, do primeiro elemento que se repete, vezes o fatorial do segundo elemento, terceiro e assim sucessivamente. Você pode dizer, professor, está complicado e tal, mas vamos fazer um exemplo mais fácil? Vamos pegar o seguinte, ó. Quantos são os números de 4 algarismos que podemos formar com os números 1, 5 e 6? Veja que no computador,
Se você coloca, por exemplo, ó, 1156, ele não faz distinção se foi um da primeira posição ou um da segunda, porque o número 1156 é um só, independente do 1 que você coloca. Se você trocar o número 1 de posição, não muda que é 1156. O que muda é se você trocar o 5 com o 6 de posição, porque 1156 é diferente de 1165. 5.611 é a mesma coisa de 5.611. Você trocando o número 1 de posição, sendo o primeiro do segundo, não muda 5.611. Então veja que tem coisas que se repetem aí, que na minha contagem eu não vou contar ele duas vezes. Tá bom? Que não faz diferença. Sendo assim, ó, veja, o número 1 aparece quantas vezes? Duas vezes. Então, ó, a permutação de 4 números, onde um deles se repete quantas vezes? Duas vezes, por isso o 2 está aqui em cima. Então, é o 4 fatorial dividido por 2 fatorial. O que é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Professor, por que o senhor não botou 2 vezes 1? Porque, ó, como eu vou dividir e ter um 2 fatorial embaixo, eu posso simplificar. E aí eu simplifico de maneira mais rápida, ficou 4 vezes 3, que dá 12. Tá? Então não é uma conta tão difícil de entender. E se for num anagrama, por exemplo, a palavra agora é matemática. Quantos anagramas, tá, a gente pode formar com essa palavra? Se eu for olhar, primeiro, quantos dá para formar? Permutação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sendo assim, a palavra matemática tem 10 letras. Só que o computador não faz distinção dual. Tá? Que está com A ou com K. Não faz a menor diferença para ele, você trocar esses dois A. Tá? Dependendo da situação, o modo de descrição pode fazer diferença no A do segundo mar. Aqui, ó, porque o A está craseado. Mas eu posso simplesmente ignorá-lo, esse crase, e dizer que é só a letra A. E aí eu tenho, ó, a letra M também repetida duas vezes, a letra T repetida duas vezes. Então, quantas palavras eu posso formar? Vamos lá, então, ó. Eu tenho 10 letras, então é 10 fatorial. Lembrando o seguinte, ó, a letra M se repete duas vezes, está aqui o primeiro 2. A letra A, no caso aqui eu estou desconsiderando a crase, ela se repete 3 vezes. Tá? E a letra T repete duas vezes. Logo, para que eu descubra quantos anagramas eu posso ter, seria o quê? O 10 fatorial, que é o total de letras, dividido por duas vezes, tá? A quantidade de M's, 3 vezes a quantidade de A, duas vezes a quantidade de T. E a gente faz a conta dos fatoriais. Professor, por que o senhor deixou 3 fatorial aqui em cima? Porque, novamente, eu vou simplificar. Então, 3 fatorial em cima com 3 fatorial que está embaixo, é fácil. Eu simplifico e aí ficaria, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, dividido por o quê? 2 fatorial é 2, vezes 2 fatorial, que é 2. Dá para simplificar aqui novamente, tá? Ao fazer a conta, apareceria 151.200 possibilidades. Olha que legal. Tá? Se você fosse fazer o 10 fatorial, se fossem 10 letras diferentes, você teria um resultado muito maior do que esse. Só que, como ele não vai ter diferença se eu trocar os M's de posição, o A de posição. Ah, professor, mas e se eu colocasse o A craseado como diferenciado? Ah, se você colocasse, então ao invés de aparecer o 3 fatorial aqui, apareceria o quê? Só o 2, porque o A sem o crase iria se repetir duas vezes. Tá? Depende da forma que você considera. A gente tem a ideia da chamada permutação circular. Tá? A permutação circular, ela vai ser o seguinte: a permutação circular, a ordem que o elemento está em relação ao outro em um círculo importa, mas não a ordem fixa, ou seja, girar os elementos não gera uma nova permutação circular.
Para calcular a permutação circular, utilizaremos a fórmula P, tá? Permutação circular, por isso tem esse PC, e o subíndice aqui é o N, para dizer quantos elementos tem. E a conta vai ser o número de elementos menos 1 fatorial. Para eu mostrar isso aí, tentar demonstrar isso de uma maneira mais simples, tá bom? Tentar mostrar para vocês entenderem qual é essa ideia aqui. Então, no sentido de desenho, imagine o seguinte, tá? Aqui eu tenho a letra A, tá? Me perdoe aqui o desenho não ficar legal, o B e aqui o C. E aqui o C. Ah, professor, mas isso aqui, se eu for olhar o desenho, eu teria um triângulo. Você pode ver isso aí como um triângulo, tá? Ou dependendo da situação, tá bom? Você pode ver isso aqui, ó, também como um círculo, tá? Ele estaria circulando. Eu vou rodear aqui essas três, ó, formando um círculo aqui, ó, onde aqui nessa ponta está o A, aqui está o B e aqui está o C. O que ele diz, por exemplo, é se eu girar isso aqui de posição, por exemplo, o A sai daqui de cima, tá bom? E no círculo agora eu girei ele, o A veio para cá, o B veio para cá e o C veio para cá. Isso não é isso não é um desenho diferente desse daqui, ó. Não é, tá bom? É a mesma coisa. Não é um desenho diferente, eu só fiz girar. Qual é um desenho diferente? Lembre-se, eu tenho um sentido de fazer um movimento, ó. No caso aqui, eu estou escolhendo o sentido anti-horário para mexer. Então, um desenho diferente seria o A, o C e o B. Ó, aqui agora, eu tenho diferente. Tá? Porque eu estou girando nesse sentido, eu troquei o B e o C de direção. Agora eu estou aqui, ó, e não é a mesma coisa, seguindo o mesmo sentido anti-horário, não é o mesmo desenho de antes. E se eu fizer ó, C, B, A? E aí? É diferente? Aí você pode, professor, é diferente sim, ó, porque agora é CBA, é diferente desse aqui, do primeiro que a gente fez. Tá? Diferente desse aqui de cima. Mas desse aqui de baixo eu vou colocar no círculo agora, ó, A, C, B. Tá? O círculo agora é esse. Nesse novo círculo aqui, ó, CBA, o que aconteceu? Daqui para cá, eu girei ele, em vez de no sentido anti-horário, como eu estava fazendo, tá? Eu fiz o quê? Girei no sentido horário. O C subiu, o B veio para a esquerda e o A desceu. Então, fazer esses giros aqui, ó, girar aqui, ó, não altera a ordem que eu já fiz. O circular, o problema é esse. Então, vamos voltar lá para a apostila. Então, de quantas maneiras pode se distribuir 5 crianças em uma roda? Ora, eu vou fazer um círculo com 5 crianças, na hora de descrever, está lá. Ó. Como é um círculo, e eu posso colocar as crianças em qualquer posição inicial que eu quiser. Então, quais são as possibilidades? Isso é uma permutação circular. 5 menos 1 dá 4 fatorial. Então, dá 4 vezes 3 vezes 2, ou seja, são 24 possibilidades que eu tenho de organizar as crianças em um círculo. Mas se porventura, por exemplo, acontecesse uma situação como essa daqui, de quantas maneiras pode se distribuir 5 crianças em uma roda, supondo que dessas 5 crianças, 3 são meninas e 2 são meninos? E ainda, os 2 meninos não podem ficar juntos. Digamos que os 2 moleques não se bicam. Você não pode deixar eles juntos. Como é que a gente vai fazer? A ideia inicial de colocar as crianças em um círculo se mantém. Tá? Aquelas mesmas 5 se mantêm. Só que eu vou remover desse conjunto aí, tá? As chances que tem
dos dois meninos ficar um do lado do outro. Então, ó, quando os meninos ficarem juntos, um do lado do outro, eu vou diminuir o número de possibilidades. O que era um 5, agora é 4. Por que 4, professor? Porque cada posição que os dois meninos estão um do lado do outro conta como uma. Então, seria dois meninos contando uma posição e as três meninas que eu posso ajustar do jeito que eu quiser. Hum. Então, ó, vamos colocar aí no início. Ó. A permutação das 5 crianças dá 24 possibilidades. Quando eu pegar agora de ajuste dos meninos, então eu tenho, ó, então é como se eu estivesse contando só 4 crianças, 4 menos 1 vai ficar 3, então 3 fatorial, 6 possibilidades. Só que aí adentra só um cuidado. Eu tenho 6 possibilidades para os meninos, mas para cada menino, João e Pedro, se eu trocar Pedro e João no sentido da contagem, já é outra coisa. Então seria, peraí, são 6 posições para se eu deixar Pedro e João, e se for João e Pedro, são mais 6? Isso. Logo, ó, você teria 4 fatorial, que é a contagem, tá? Total de possibilidades, menos 3 fatorial, que é a contagem de cada menino, como são dois meninos, vezes 2. Logo, você teria, ó, 4 fatorial dá 24, 3 fatorial dá 6, 6 vezes 2 dá 12. 24 menos 12 dá 12 possibilidades de você formar um círculo sem que os dois meninos estejam um do lado do outro. Então, conhecendo permutação, próximo passo, conhecer a ideia de arranjo. Em arranjo, aí eu já preciso ter um pouco mais de cuidado, porque é o seguinte, um agrupamento é conhecido como arranjo quando selecionamos parte dos elementos dentro de um conjunto, ou seja, você vai escolher alguns elementos do conjunto, tá? Só que, seja n a quantidade de elementos de um conjunto, o cálculo do arranjo é a quantidade de agrupamentos ordenados que conseguimos formar com p elementos desse conjunto. Tá? Você vai escolher uma quantidade lá dentro e vai tentar organizar em cima dele. Quantas maneiras diferentes eu posso combinar? Tá? O arranjo que é dado o número total de elementos, que é esse n, e o p é quantos elementos eu vou pegar. Vai ser, ó, n fatorial dividido por n menos p fatorial. Definição é chata, né? Difícil pra caramba. E eu faço ainda uma observação aqui, que é o seguinte, ó, no arranjo, a ordem dos objetos importa. Vai importar um bocado. Ou seja, do modo como você coloca o objeto, vai importar no resultado final. Como é um exemplo disso, professor? É fácil. Pega o número 1 e o número 0. Se você colocar escrito numa prova 1, tá? E depois o 0, você tem o quê? 10. Se você botar primeiro o número 0 e à direita dele o número 1, você tem quanto na nota? 1. Então, veja, posição importa. E é isso que está sendo dito aí na ideia do arranjo. Como é essa conta? Vamos lá. Ó. Imagina que tem 10 pessoas disputando uma corrida de 100 metros. Tá? De quantas maneiras distintas podemos ter o pódio? Tá? De quantas maneiras distintas você pode ter um pódio? Supondo que todo mundo tem chance de ganhar. Tá todo mundo saudável, todo mundo tem o mesmo potencial. Tá? E a gente vai até o terceiro lugar. Então vamos lá pensar um pouquinho. Tá? De novo, lá na corrida inicial. Lembra que eu disse para vocês? Dependendo de quem ganha, eu tenho um pódio diferente para cada atleta. Agora são 10 pessoas diferentes. Na hora que a largada é dada, você pensa, quantos são os atletas que podem chegar em primeiro lugar? São 10, professor. Verdade, são 10 atletas que podem chegar em primeiro lugar. Depois que o primeiro chegou em primeiro lugar, quantas são as possibilidades agora de chegar em segundo? Ora, se um já passou, agora vão ficar 9. Então, eu tenho 9 possibilidades de atleta de chegar em segundo lugar. Quantas são as possibilidades de chegar em terceiro lugar? Ora, depois que chegou o primeiro, depois que chegou o segundo, sobraram 8 atletas. Então, 8 possibilidades de chegar em terceiro lugar.
Só que ao invés de eu pensar disso, eu já estou vendo, ó, são 10 atletas e 3 posições no pódio. Ou seja, dos 10 eu estou limitando a 3. E a ordem importa aí. Então a conta é feita na ideia de arranjo. Ó. 10 atletas para ocupar o quê? 3 posições no pódio. E essas posições importam. Seria a ideia de arranjo. Então 10 fatorial dividido por 10 menos 3. 10 menos 3 dá 7 fatorial. 10 fatorial dividido por 7 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Por que 7 fatorial, professor? O senhor não colocou o resto? Porque embaixo já tem 7 fatorial. Eu posso simplificar. Ficaria o quê? Ó, como eu disse para vocês na contagem. Ó, 10 para cruzar a primeira posição, vezes 9 que podem cruzar a segunda posição, vezes 8 que podem cruzar a terceira posição, que nos daria 720 possibilidades de pódio diferentes. E agora eu pergunto o seguinte, ó, quantos números naturais de 4 algarismos, ó, presta atenção, eu quero números naturais de 4 algarismos, esses números devem ser distintos, tá bom? Não podem ter números repetidos. Podemos formar usando os algarismos, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Primeiro eu vou prestar atenção aí, ó. Do 2 ao 9, eu tenho 8 números. Todos os 8 números são diferentes. Tá bom? Para que eu tenha valores diferentes, depende simplesmente de eu colocar esses valores na minha conta. Tá? E, de novo, você vai colocar um número e não pode repetir ele. Então, quando você colocou primeiro o número, depois vão sobrar o quê? 7 posições. Depois 6, depois 5, já que são 4 algarismos. Então, dos 8 que você tem, você vai limitar a 4 posições. E essas posições importam, ou seja, é um arranjo de 8 por 4. Então, 8 números que eu tenho, com 4 posições a marcar. Ficaríamos com o resultado que seria 1680. Ou seja, você teria 1680 possibilidades de organizar esse número. Professor, aí eu poderia. E aí vamos lá. Outros problemas poderiam surgir se você dissesse assim, ó, eu posso utilizar um número aí mais de uma vez? E aí poderia. Seria outra conta. Então, ó, por exemplo, 2222 é um número, 2223 é outro, 2224, 2225. Ó, veja que o 2 vai se repetindo, mas no final eu vou mudando. Aí depois, ó, 2232, 2242 e por aí vai. Só que nesse problema você vai pegar um número só e não vai poder repetir mais ele. Sendo assim, você teria 1680 possibilidades de fazer. Um outro exemplo. Um determinado campeonato de futebol composto por 20 times é disputado no sistema de pontos corridos, vulgo o Campeonato Brasileiro. Nesse sistema, cada time joga contra todos os outros demais, tá? Contra todos os demais times em 2 turnos. Claro, primeiro turno e segundo turno. Tá? E cada time joga 2 partidas, claro. E de volta, turno e retorno, é, sendo que cada jogo pode terminar o quê? Empatado ou pode haver um vencedor. Claro. Tem que acontecer isso. Alguém ganha, se alguém ganhar, alguém vai perder. Aí eu não preciso dizer, pode ganhar ou perder. Claro, se alguém ganhar, alguém perde. A outra possibilidade é, se alguém ganhou, a outra possibilidade é sair empatado. Por isso que eu tenho essas duas possibilidades. Então veja, para cada um dos jogos que eu vou fazer, eu tenho duas possibilidades: ganhar ou empatar. Tá? Porque senão vai sobrar o quê? Perder. Sendo assim, ó, sabendo que nesse campeonato ocorreram 126 empates, quantos vencedores já tiveram? E aí eu tenho as possibilidades. Primeiro eu vou pensar, eu tenho 20 times, com só duas possibilidades de acontecer para o meu time. Tá? Eu não quero saber se ele perdeu. E ele está calculando aí, nesse sentido, o seguinte, tá? Mais ou menos aí é o que as bets usam. A ideia de ganho ou empate. Você vai apostar para ganhar e para empatar. Tá? Então vamos lá. Tenho 20, dois tipos de possibilidade de resultado, ou seja,
um arranjo de 20 times jogando com duas possibilidades de resultado que ele quer: ganhar ou, no mínimo, empatar. Tá? Aí, então, você teria nisso daí, ó, são 380 chances, tá? São 380 jogos de alguém sair vencedor. Só que, nesses aí, ele tirou o quê? 126 empates. Ora, se foram 380 jogos, 126 empates, 380 menos 126 dá 254 vitórias. Ou seja, houveram 254 vitórias em todo o campeonato. Se você quiser ver de outra perspectiva, 254 o quê? Derrotas. Tá? Tem essa outra possibilidade. Mas, para quem ajusta, só tem dois. Ó. Saiu vitorioso, tá? No sentido de eu pensar, ou ganhou ou empatou. Por fim, nós temos a ideia de combinação. Tá? Combinação são subconjuntos de ordem de elementos. Não é importante. De novo, ó, ela é parecida com o arranjo. Tá bom? Eu vou pegar o número de elementos no conjunto e tentar entender naquela quantidade ali quantas possibilidades eu tenho. Então, para você calcular a combinação simples, tá bom? Dos elementos tomados 2 a 2, utilizamos a seguinte expressão, ó, a combinação do total de elementos pela quantidade que você pegou para analisar é n fatorial dividido por n menos p fatorial. Até aqui, então, parece com arranjo, só que você acrescenta a ideia do quê? Do p fatorial no denominador para multiplicar. Ou seja, no caso aqui, o que vai diferenciar ele do arranjo é o seguinte: a combinação aí não importa. Como assim não importa? Não importa se eu pegar um elemento, depois outro. Tá? Não importa. De todo jeito, eu vou fazer um par. Aí, se eu pegar, por exemplo, você vai comprar um lanche. No lanche tem que ter sorvete, tá bom? Seu lanche. Vai ter o sorvete e uma fruta. Importa se você pegar primeiro o sorvete e depois a fruta? Ou a fruta e depois o sorvete? Não importa. Você vai ter que sair com lanche. A maçã custa R$ 5. O sorvete custa 3. Quando você chegar lá no balcão para pagar a maçã e o sorvete, ou entregar o sorvete e a maçã, no final vai pagar a mesma coisa. Então aí não importa. Esse é um exemplo de que a situação, do modo que você vai puxar, não vai dar a menor importância. Um detalhe aqui que eu peço a vocês, por favor, pessoal, é para lembrar dessa observação aqui. Ó. Existem outras formas de se escrever combinação. Tá? Nessa fração, ou então alguns livros descrevem essa forma aqui, ó, entre parênteses, número total de elementos em cima, total de operações que eu vou fazer embaixo, mas a fórmula é essa mesma fração que aí está. Então, um exemplo disso aqui, ó. Em uma loja, há 6 cores diferentes de camiseta: azul, vermelha, verde, amarela, preta e branca. E você quer escolher 2 cores para comprar, mas não importa a ordem das cores. Quantas combinações diferentes de 2 cores você pode escolher? Por que isso? Ó? Porque você vai escolher a camisa. Importa se você pegou primeiro a camisa vermelha e depois pegou a verde? Ou pegou primeiro a verde e depois a vermelha? Não é o mesmo par quando você chegar no caixa, vai pagar a mesma coisa? Vai. Vai mudar só a cor que você está levando. Ah, mas eu escolhi azul e amarela. Ah, eu escolhi amarelo e azul. É a mesmo par de camisa. São 2 cores. Quais as cores? Azul e amarelo. Não mudou o par de camisa que você vai levar em nada. Então aí a ordem não importa. Não dá o mínimo aí. Quando isso acontece, então, se a ordem com que eu vou puxar não vai alterar, diferentemente do que aconteceu, ó, pessoal, tenha um cuidado aí, que diferente do que acontece numa corrida. Se João chegou em primeiro, tá? Maria chegou em segundo e Clara chegou em terceiro, é um pódio. Mas se João não chegou em primeiro, já é outro pódio aí. Então, à medida que os atletas vão chegando, vai mudando sim o pódio. Então, aí a ordem importa de quem vai chegando primeiro, segundo, terceiro. No caso da escolha para passar no caixa, não importa. Você está no supermercado, é isso aí o tempo todinho. Não importa se você pegou primeiro feijão, depois pegou arroz, depois pegou macarrão. Chegou lá no caixa para pagar, passou primeiro o macarrão, depois o feijão ou o arroz. Não importa, no final você vai pagar a mesma coisa.
Então, a ordem com que você escolheu e vai passar, não dá a mínima. Como é que a gente faz essa conta aqui das camisas? Ou seja, 6 cores de camisas para escolher duas. Então, ó, é uma combinação de 6 para 2. Como é a fórmula? 6 fatorial dividido por 6 menos 2 fatorial disso, vezes 2 fatorial, que a gente vai calcular. Tá bom? Então, ó, no final, você teria o quê? 15 possibilidades. Essa conta aí, dá para fazer a mesma conta se você fosse fazer no braço. Ó. Com a camisa azul, quantos pares de cores dá para fazer com a azul? A azul é uma cor, ficou faltando 5. Então, com o azul, dá para fazer 5 pares. Depois, com a vermelha, vermelha com a azul já não entra na conta porque você já fez um par antes. Então, quando eu escolhi a vermelha, faltaram agora mais 4 camisas. Dá para fazer mais 4 pares. Quando eu pegar a verde, vai ficar faltando o quê? 3 camisas para fazer par. Então, com a verde, eu posso fazer mais 3 pares. Com a amarela, 2. E quando eu chegar na preta, só dá para fazer um par a mais, que é a preta com branca. Então, 5 da azul, mais 4 da vermelha, dá 9. Mais 3 da verde, dá 12. Mais 2 da amarela, dá 14. Mais 1 da preta, dá 15. Aí, você pode fazer passo a passo, pode fazer a ideia de combinação na conta que vai mais rápido. Então, quantas equipes de 3 elementos podemos formar com 20 alunos? Ah, professor, então isso daí é a mesma coisa do pódio, né? Não. Olha a diferença. Equipe de alunos. Eu tenho, ó. Primeiro eu puxei um aluno A, depois eu puxei o aluno B, depois eu puxei o C no sorteio. Qual a diferença para a equipe? A equipe. Primeiro chamar o aluno C, depois o B, depois o A. Não é a mesma coisa? A equipe com João, Maria e Carla. É a mesma equipe de Maria, João e Carla. É a mesma equipe de Carla, Maria e João. É a mesma equipe de João, Carla e Maria. É a mesma equipe de Maria, João e Carla. Não faz a menor diferença. Então, para formar equipes, a ordem com que você puxa não faz diferença nenhuma. Tá vendo agora que diferente do pódio, que faz diferença? A equipe aí não faz diferença nenhuma. E é o que eu escolhi, tá? Quando eu botei as possibilidades lá, de equipes distintas que poderiam formar nos trabalhos. Então, sendo assim, eu tenho 20 possibilidades de aluno com 3 de escolha. É uma combinação, pois a ordem não importa. Então, 20 fatorial dividido por 20 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. E aí vocês fazem a conta, e ao fazer as contas, vocês teriam 1.140 possibilidades, tá? Eu tenho que ajustar aqui, ó. Não é 540 não, tá? É 1.140 possibilidades diferentes de equipes. Então, de quantas maneiras diferentes podemos escolher 6 pessoas, tá? Incluindo pelo menos 2 mulheres de um grupo composto, ó, 7 homens e 4 mulheres. Eu quero saber quantas equipes diferentes dá para fazer, tá? Eu vou sortear 6 pessoas. Mas nessa equipe, obrigatoriamente, eu preciso ter pelo menos 2 mulheres. Então, eu tenho uma combinação aí, professor, das mulheres tem que ser pelo menos 2, né? Sim. E de homens? Ora, se são 6 pessoas na equipe, de no máximo 4 homens. Se no mínimo são 2 mulheres, então no máximo 4 homens. 2 mais 4 dá 6. Quantas mulheres tem? 4. Quantos homens tem? 7. Mas eu posso fazer uma equipe com 3 mulheres? Pode, porque é pelo menos 2. Então posso fazer de 3 mulheres. Se agora são 3 mulheres, quantos homens deve ter? 3 agora. E aí não importa a ordem que eu sorteio elas. Tem que ter 3 mulheres. E uma equipe com 4 mulheres, professor, dá para formar? Dá para formar sim, com 4 mulheres. Porque eu tenho que ter pelo menos 2. Então, se são 4 mulheres agora, vai ter pelo menos o quê? 2 homens. Com 5 mulheres dá para formar? Não, não dá para formar, porque eu só tenho o quê? 4 mulheres para sortear. Agora vamos fazer os cálculos. Então, ó, quando eu escolher 2 mulheres e 4 homens, a combinação das 4 mulheres eu sortear 2, vezes da combinação dos 7 homens sortear 4. Faço a combinação, me dando 210 possibilidades. Segunda possibilidade, como a gente fez, 3 mulheres e 3 homens.
combinação de 4 mulheres para 3 sorteadas, combinação de 7 homens para 3 sorteados. Aqui eu já teria 140 possibilidades. Posteriormente, sorteando 4 mulheres e 2 homens. Ora, se eu tenho, na lógica, uma combinação de sortear 4 mulheres com 4 possibilidades, quantos modos diferentes eu tenho aí? Só um. Só tem uma equipe de 4 mulheres para formar. Só uma. Tá? E de homens, me dando o quê? 21 possibilidades. Que é a combinação deles. No total, eu teria 210 da primeira, mais 140 da segunda, mais 21 da terceira, me dando 371 possibilidades de sortear a equipe composta com pelo menos 2 mulheres e 3 homens. 3 homens não, com pelo menos 2 mulheres. O número de homens aí vai variando. Primeiro eu vou sortear as mulheres, depois os homens. Ou seja, a resposta nesse daqui seria a letra C. Essa, tá, é a ideia de quê? Análise combinatória. E análise combinatória, eu uso uma parte dela para no cálculo do quê? Do chamado binômio de Newton. No binômio de Newton, a gente teria o seguinte, ó, tá? Como eu disse para vocês, é uma composição de 2 números que a gente vai fazendo operações com eles de modo a formar um polinômio. E na atribuição inicial que eu disse para vocês, de binômios que a gente já fez, tá? Eu falei do quadrado da soma e do cubo da soma. Tá? Esses são exemplos de binômios de Newton. Você somar 2 números quaisquer de maneira simples, ó, ou seja, você tem o quê? Um binômio de Newton. Então, esses são exemplos do que a gente já trabalha. O detalhe é o seguinte, que tem contas, dependendo de como você vai fazer a operação, que aparece a soma de 2 números elevados, sei lá, 15ª, 17ª potência. O problema é calcular isso, porque demanda muito tempo, tá, na hora que a gente vai fazendo as operações. O detalhe é que Newton conseguiu observar um certo padrão nas construções. E o que ele encontrou de padrão era o seguinte, ó, se você somar 2 números e multiplicar esses números uma quantidade de n de vezes, você teria, ó, a combinação da potência com zero, a elevado a n, mais a combinação de n com 1, vezes a elevado a n menos 1 vezes b, mais a combinação de n com 2, vezes a elevado a n menos 2 vezes b ao quadrado. E você vai repetindo essa operação até acontecer o seguinte, ó, n, tá? A combinação de n elementos com n menos 1, tá? Vezes a elevado a 1 vezes b elevado a n menos 1, até chegar na última combinação, que é n com n, vezes b elevado a n. Observe que o valor aqui em cima, ó, o n, ele é fixo. E o valor de baixo vai subindo de 0 até chegar no n. Observe o seguinte, ó, a potência de A vai ser o n menos o que tem embaixo. N menos 0 dá n. N menos 1, n menos 2, n menos 3 e aí vai. Consequentemente, quem é a potência de B, professor? A de B vai ser, ó, o valor que está embaixo. B elevado a 0 dá 1. Aqui você tem B elevado a 1. A outra composição, ó, B ao quadrado, B ao cubo, e você vai subindo os valores de B até você ter, ó, B elevado a n menos 1, depois B elevado a n. Professor, cadê o A na última entrada? Lembra que o valor de n está subtraindo? N menos n, 0. A elevado a 0 dá 1. Por isso ele não aparece aqui, porque é o número 1. E lembrando que cada exemplo desse que está dentro de parênteses aqui, ó, é uma combinação que a gente acabou de ver. Então, ó, binômio de Newton, quando você fizer A mais B elevado à quarta potência, pela regra que acabou de ser dita, você tem, ó, A mais B elevado à quarta. Tem, ó, a combinação de 4 com 0 vezes A à quarta. A combinação de 4 com 1 de A elevado a 4 menos 1 vezes B. Mais a combinação de 4 com 2 vezes A elevado a 4 menos 2 vezes B ao quadrado. Mais a combinação de 4 com 3 vezes A elevado a 4 menos 3 vezes B ao cubo. Mais a combinação de 4 com 4 vezes B à quarta. Cada elemento desse é uma combinação, ó. Combinação de 4 com 0. Eu disse para vocês, ó,
0 fatorial vale quanto? Vale 1. 4 menos 0 dá 4. 4 fatorial dividido por 4 fatorial dá 1. Depois, ó, o 4 com 1. Depois o 4 com 2. Depois o 4 com 3. Depois o 4 com 4. E aqui, ó, de novo, ó, 4 menos 4, 0 fatorial. 0 fatorial apareceu aqui em cima. Ó. 4 fatorial é 4 menos 0. Tá aí, 4 fatorial em cima. Beleza. Logo, o binômio de Newton é só você substituir esses valores, ó. Então, o que era a combinação de 4 com 0? O resultado é 1. 1 vezes a quarta. A combinação de 4 com 1 dá 4. Então, 4 vezes a ao cubo vezes b, mais combinação de 4 com 2. O valor deu 6. Ó. 6 vezes a ao quadrado vezes b ao quadrado. Combinação de 4 com 3 dá 4. Tá lá, ó, 4 vezes a elevado a 1 vezes b ao cubo, mais combinação de 4 por 4 é 1. Você tem, portanto, pelo binômio de Newton, a quarta mais 4 vezes a terceira vezes b, mais 6 vezes a ao quadrado vezes b ao quadrado, mais 4 vezes a vezes b ao cubo, mais b à quarta. É trabalhoso, mas não é difícil. O termo geral, ou seja, como é que eu posso saber cada termo desse aqui, ó? Cada termozinho desse que aparece. Por que eu preciso saber do termo, professor? Porque dependendo da conta, dependendo do que você vai trabalhar, às vezes ele pede bem específico, ó, me dá esse valor daqui. E você não vai fazer toda essa conta para tentar determinar esse valor. Há uma maneira mais simples, observando-se o termo geral. O termo geral, ou seja, cada parcela que você vai colocar lá, vai ser, ó, eu quero uma certa posição. Tá? Lembrando o seguinte das posições. Ó. Se você olhar aqui para o que eu descrevi, ó, com 0, eu tenho uma posição. Com 1, eu tenho 2. Com 2, eu tenho 3 posições. Com 3, eu tenho 4. Ou seja, a potência que eu tenho lá, eu sempre tenho uma posição a mais. Então, quer dizer que quando eu fizer aquela quarta, eu vou ter 5 posições? Vai sim, ó. Ó, uma posição, 2 posições, 3 posições, 4 posições, 5 posições. Tá? Sendo assim, na hora que a gente vai calcular, a posição que você quer é o P mais 1, tá? É igual número de partículas, perdoe, número de elementos que eu tenho, tá? Da potência lá, a posição que você deseja, vezes A elevado a N menos P, vezes B elevado a P. Um exemplo disso, ó. Encontre o 11º termo do binômio A mais B elevado à 12ª potência. Se você fosse fazer no braço, você teria de fazer o quê? 13 expressões de combinação. Para depois determinar quem é a 11ª. Só que com a regra que eu acabei de dizer, eu quero saber, ó, quem é o valor de P? Se é a 11ª, tá? Se é o 11º termo, eu quero saber o quê? P mais 1 tem que dar 11. Ou seja, o P que eu estou calculando é 10. E pela regra que eu acabei de dizer, que aqui está, ó, T elevado a P mais 1 é igual a combinação vezes A elevado a N menos P vezes B elevado a P, você vai colocar aqui. O T 11 vai ser, ó, 12, que é a potência. O P que a gente acabou de calcular, que é 10, vezes A elevado a 12 menos 10, vezes B elevado a 10. A combinação de 12 com 10. Aí você escreve combinação. Quem é a combinação? 12 fatorial em cima, dividido por 10 fatorial vezes 12 menos 10 fatorial. Vocês vão calcular, tá bom, os valores daqui, obtendo como resultado um certo número, ou seja, o valor dessa combinação aqui é 66. Na hora que você colocar o 11º termo, é 66 vezes A ao quadrado vezes B elevado à 10ª. Terminamos assim o nosso conteúdo da aula de hoje, tá? Vamos voltar para mim. Então, por hoje é isso. Se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!